porque, tipo, dá a sensação que eu tô olhando pra cima do meu celular, entendeu? É, mas não é, não tá tudo certo. Vou mandar uns vídeos pra você. Não agora, né? Essa aqui é a terceira frase da minha mensagem de e-mail. Vamos lá. Boa noite para quem está entrando pelo Face. Sejam bem-vindos. Oi, mãe. Hoje você foi pontual. Que bom. Vamos dar uns minutinhos aí pro pessoal entrando. Boa noite. Para quem já está por aqui, se quiser ir mandando as perguntinhas. Hoje o nosso tema vai ser sobre perdão. Mais uma vez, uma disputa acirrada. Mas tive que decidir, né? Daí desempatei aqui. Não teve jeito. Oi, Dani! Que bom que você tá aqui! Tá tarde aí, hein, meu amigo? Tudo bem. Oi, boa noite, tia. O pessoal tá entrando. Vou dar mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Enquanto isso, para quem tá entrando agora, oi, Jane! Podem ir mandando as perguntas de vocês pra gente ir conversando. Hoje o tema acabou sendo perdão. Depois de muito sufoco de novo, eu tive que decidir dessa vez. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, tá empatando. Empate sempre. Quando eu acho que não, agora vou olhar o WhatsApp e vai desempatar. Não desempata. Daí mais uma aqui, mais uma ali, mais uma aqui, mais uma ali. O que é isso? Não, olha, tá acirrado o negócio. Mas a gente vai falar sobre o perfeccionismo para quem votou, tá? A gente vai falar na terça-feira daí. Daí na terça eu não faço votação e a gente deixa o perfeccionismo para terça. Bom, vamos começar. Gente, seguinte, hoje é um tema assim que para algumas pessoas pode ser uma coisa fácil, que ela não tem dificuldade com aquilo, mas para outras pode ser um desafio, né? E é aí que o negócio começa. Deixa eu aproveitar e responder a pergunta do Cristiano aqui. O perdão vai ser em caráter universal ou em cunho religioso? Caráter universal. Cunho religioso a gente não trata nesse canal aqui não, tá? A gente vai falar das emoções relacionadas ao processo de perdão,
das consequências positivas e negativas relacionadas ao processo de perdão e tudo que envolve o perdão, né? Para a vida da pessoa, para as emoções da pessoa, para os relacionamentos. Então a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Bom, vamos lá. Seguinte, gente, eu queria primeiro pedir para vocês lembrarem todas as vezes que vocês foram machucados por alguém ou que vocês se sentiram machucados em determinado momento, tá? Tentem resgatar aí na memória uma situação assim. Normalmente, quando a gente se sente machucado, primeira coisa que a gente faz é fechar o nosso coraçãozinho. Porque a gente não quer sentir dor, certo? Sentir dor não é uma coisa legal, não é gostoso. Então a gente se fecha. No momento em que a gente se fecha, né, que a gente fecha o nosso coração, a gente também fecha toda a comunicação com o mundo exterior. O que acontece? O coração, ele é um instrumento de recepção nosso com o mundo, né? Então, todas as emoções, elas acontecem pelo processo do coração. No momento em que você fecha o teu processo das emoções, você se fecha ali naquele teu mundinho para não sentir aquela dor, você também está se fechando para todas as emoções boas, como o amor, a alegria, a felicidade, a realização, né, a pacificação íntima. Você corta a tua comunicação com o mundo exterior, tanto positivamente quanto negativamente, tá? Só que, quando a gente é machucado, de alguma maneira, é meio que quase que automático, para a maioria das pessoas, se fechar, né? Se falar, não, peraí, aqui não. E a pessoa se fecha. Muitas vezes, a gente sente raiva quando alguém nos machuca. Só que essa raiva, ela não é escrachada. É uma raiva enrustida, encoberta. Por quê? Por que é uma raiva encoberta? Porque, socialmente falando, é feio sentir raiva. É feio sentir raiva. Não é muito aceitável sentir raiva. As pessoas meio que falam, não, imagina, assim, né? Ou quando você estoura, né? As pessoas às vezes ficam assustadas, você assusta todo mundo, então você começa a ver que aquele comportamento e aquela expressão da raiva não é boa, não é legal e não vai te trazer bons frutos, socialmente falando. E a gente acaba se fechando. Só que a raiva, gente, por trás do processo da raiva, que a gente começa a sentir pelo outro, ele tá o processo da culpa. É louco falar isso, né? Mas assim, vamos pensar numa situação. Você se desentendeu com alguém, tá? E você se desentendeu, você não gostou do que a pessoa falou, do que a pessoa fez pra você. E daí você sente raiva da pessoa. Só que para você não expressar muito aquilo, né? Você se fecha e tenta assimilar aquilo de uma outra forma sozinha, racionalmente. Então você se fecha, para de sentir e tenta assimilar de uma forma racional o processo. Só que por trás de toda a raiva existe a culpa. Porque não tem como, quando você se desentende com alguém ou passa por uma situação de sofrimento, é automático. Em algum momento a sua mente pensa assim, o que eu fiz? Ou o que eu não fiz? O que eu deveria ter feito? Ou o que eu deveria ter sido naquele momento? Só que a dor é tão grande nesse momento que a pessoa, ao invés de sentir culpa, ela prefere sentir raiva. Porque a culpa, ela é muito pesada. Sentir culpa deixa a gente muito, muito, muito pesado. Então, a gente projeta no outro a raiva de que o outro foi o culpado pelaquela situação. De que o outro é que te deixou daquele jeito.
o outro que te deixou triste, o outro que te deixou abalado. Então, pra gente não sentir a culpa, que às vezes é muito maior, inconscientemente a gente acaba jogando no outro a raiva. E a raiva não é aceita socialmente, então você se fecha. Vocês viram o círculo vicioso do processo? É terrível. Então, assim, o negócio do perdão, né? Ele tá muito associado com momentos que você se machucou, sentiu culpa até certo ponto, mas aquela culpa às vezes ela vem com tanta força que você prefere deixar ela de lado e sentir raiva do outro. Raiva pelo que o outro fez, deixou de fazer e outras coisas mais. E a raiva, normalmente, as pessoas não expressam elas contêm o processo da raiva. Culturalmente falando, vocês vão perceber que o homem, ele expressa muito mais a raiva do que a mulher. Por quê? Porque parece que é mais aceitável na nossa sociedade o homem brigar, a luta, né, a discussão entre homens do que entre mulheres. A mulher normalmente faz o quê para colocar a raiva para fora quando ela não tá mais aguentando? Ela chora. De alguma forma ela coloca para fora, mas às vezes é através do choro e não através da raiva propriamente dita. Eu não sei se ficou claro para vocês essa questão de quando alguém machuca a gente, o que a gente sente, o processo da culpa e da raiva. Tá tudo ok aí para vocês? Tô vendo os comentários aqui. Então, beleza, vamos em frente. Então, gente, assim, em muitos momentos a gente quer, é pedido, né? É quase que exigido que a gente perdoe o outro. Que a gente... é porque o perdão só te faz mal. Né? Desculpa, porque sentir raiva e sentir rancor, ódio de alguém só te faz mal. Então é preciso perdoar para você se sentir bem. Você tem que perdoar. Ninguém tem que nada. Só que devido a gente vir por uma cultura, às vezes, até certo ponto, ranços religiosos, né? Independente da religião que seja, mas muitas religiões trazem essa coisa de você se sentir culpado, de você achar que o outro é o problema, de projetar no outro, é mais fácil isso. Então a gente acaba não querendo mexer muito com esses assuntos, né? Não querendo, e fica tudo meio encoberto. E daí você fica com aquela mágoa dentro de você por muito tempo. Só que aquela mágoa, por mais que não seja consciente, ela vai te consumindo. Como que ela vai te consumindo? Como é que você percebe que ela está te consumindo? Porque você começa às vezes a ter dificuldade na hora de se comunicar com as pessoas. Parece que tudo que você fala às vezes gera um drama, uma discussão. Ou começa a ter problema na hora de se relacionar com as pessoas de alguma forma. Não só na comunicação, mas de expressar suas emoções. Ou na sua autoconfiança, de você ir atrás daquilo que você quer, em busca daquilo que você deseja. Tudo isso, às vezes, quando as pessoas têm problemas com essas coisas, comunicação, relacionamentos, autoconfiança, às vezes tem a ver com o processo de você não ter liberado aquelas emoções de quando alguém te machucou. E isso vai acumulando, vai gerando mágoa, vai gerando rancor, vai gerando dor. E se você não está sentindo isso de maneira consciente, o seu corpo está. E vai gerando as doenças, porque ele tem que colocar para fora de alguma maneira esses sentimentos, essas emoções que não foram vivenciadas na época que era para ter sido. E começa a dar as dores pelo corpo inteiro, e vai aquela coisa toda. Tá? Então, é muito importante a gente conseguir ter uma visão sistêmica do processo dessas emoções de quando as pessoas nos machucam. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque o fato de você não conseguir perdoar alguém, ele tá muito ligado ao processo de você não conseguir se perdoar.
Tá, todo mundo fala isso, Pamela, mas convenhamos, né? A gente sabe que isso aí às vezes é ladainha. Tá, eu vou explicar por que isso não é ladainha e que isso é verdade. No momento em que você não se perdoa, quando você reprimiu as suas emoções, quando você foi machucado e reprimiu as suas emoções, não deixou as emoções saírem, naquele momento você estava sendo respeitoso com você? Quando você fechou o seu coração para o mundo, que o coração é a recepção dos nossos sentimentos, você estava sendo respeitoso com você? Quando a gente sente culpa, você está sendo respeitoso com você? Porque a culpa é quase que um martírio, né? Chicotadas aqui em mim mesma. Para você perdoar alguém, você precisa aprender a respeitar e olhar para você primeiro. Por isso que a gente fala, se você não consegue perdoar alguém, é porque você ainda não se perdoou. E o perdão, ele é uma consequência de um olhar para dentro, de algo maior. Tá? Tranquilo? Até aqui? Beleza, eu tô me guiando pelos comentários, tá? Enquanto vocês estão quietinhos, eu estou falando, obviamente. Adoro falar, vocês sabem disso. Bom, o nosso maior aprendizado hoje aqui, gente, eu acho que nessa vida, é a gente aprender a perdoar nós mesmos. Tá? A gente tá numa sociedade que a todo tempo nós somos cobrados, nós nos cobramos muito, nós nos colocamos num nível de perfeição, de atingir a perfeição, que é o que a gente vai estar falando na terça-feira, né? Sobre perfeccionismo. E a todo momento a gente se culpa, a gente se martiriza, a gente se cobra. Então, um dos maiores aprendizados que a gente pode ter nessa vida é aprender a se perdoar. Mas não é se perdoar assim, tipo, fiz mesmo, tá tudo certo, é isso aí. Não, não é isso. Isso é negligenciar. Negligenciar e não se responsabilizar, às vezes, pelas coisas que você fez, tá? Mas o perdão de si mesmo, é você olhar com respeito para as tuas emoções do momento, acolher elas e ressignificar elas dentro de você. Isso sim é o processo de se reconciliar consigo mesmo. Daí, o que eu queria passar para vocês hoje? Que eu acho que eu sou, né? Vocês sabem que eu gosto da parte prática. Então, se a gente só ficar debatendo, às vezes me incomoda. Eu trouxe um passo a passo para vocês de como a gente pode fazer esse auto-perdão, tá? Porque se existem assuntos que incomodam você relacionados a alguém, alguma pessoa, alguma situação, é porque aquilo está mal resolvido dentro de você. E para isso a gente não depende do outro vir e conversar com a gente, vir e pedir perdão, vir e dizer que errou. Não, a gente não precisa de nada disso. A gente precisa resolver primeiro dentro da gente. Para daí sim você conseguir olhar para o outro e fazer de uma forma diferente. E dar permissão novamente, para que o outro às vezes possa vir e falar com você, porque muitas vezes quando a gente não perdoa as pessoas, a gente se fecha no nosso mundinho, e quando a gente se fecha, por mais às vezes que o outro queira vir e se redimir, você tá fechado, você não quer escutar, você não quer sentir, você não quer se permitir ter uma relação diferente com aquela pessoa ou com aquela situação. Então, a primeira coisa, permita-se, por favor, permita-se a querer mudar a tua realidade, a querer abandonar esses sentimentos de mágoa, de raiva, de culpa que você vem sentindo ao longo desse tempo todo. E é esse passo a passo que eu quero dar para vocês agora, tá? Se alguém aí tá precisando perdoar alguma coisa, alguém ou a si mesmo, anota agora. Vai, pega o papel e caneta e vamos lá. Porque é um momento único. O que eu preparei pra vocês, gente, não é uma fórmula mágica, tá? Não existe, assim, um passo a passo escrito em nenhum lugar, assim, específico. Quando ela me passa o livro, a ferramenta que você viu isso. Não tem. É um passo a passo que eu criei
muitas vezes, que eu vejo que funciona e que eu já testei com vários clientes e deu repercussão legal, tá? Por isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Porém, cada caso é um caso, cada pessoa é de um jeito. Você pode tentar esse passo a passo aqui e talvez não surta efeito para você. Assim como você pode talvez pular uma etapa, trazer a que estava por último para cima e talvez surta mais efeito. Você vai ter que fazer os seus testes. O que eu vou passar agora são apenas ferramentas, tá bem? Que possam ajudar vocês. Então tá, primeira coisa, gente. Se o perdão ou a falta do perdão, de você não conseguir perdoar alguém, está muito ligado ao processo da raiva, de você sentir uma raiva enrustida, às vezes, lá dentro, camuflada da pessoa, primeira coisa é liberar a raiva. Libera a raiva. Ai, Pamela, como que eu vou fazer isso? Imagina, às vezes é um negócio que já passou, que ficou lá atrás, 20 anos atrás. Não importa. Ainda existe aquilo. Se você ainda tem aquele sentimento pelaquela situação, pelaquela pessoa, é porque a raiva ainda está presente, tá? Então, formas de liberação da raiva. Existe um jeito bem legal, que normalmente funciona com muitas pessoas. Procure ficar sozinho num lugar onde você se sinta confortável, tá? E pegue um travesseiro, uma almofada, seja o que for. E pode até, às vezes, colocar uma música que te estimule um pouco mais para liberar esse teu processo das emoções. Eu tenho umas músicas bem legais, tá? Que eu vou passar pra vocês. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses. Eu esqueci de falar isso, mas eu já vou dar spoiler. Adoro dar spoiler. A gente vai inaugurar, semana que vem, as playlists de músicas da Organideia no Spotify. Tô criando várias playlists, muito legal, para vocês conseguirem entrar em contato com vocês mesmos, para vocês conseguirem ativar a energia feminina, ativar a energia masculina, para vocês conseguirem se acalmar, relaxar, fazer meditação e se divertir também. Vai ter, entrar em contato com a sua criança interior, tem tudo isso, tá? Então, tem uma playlist lá que é a energia masculina. Pra gente conseguir liberar a raiva, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa, tá? Pegue aquela playlist lá das músicas da energia masculina e coloque pra você escutar. Porque essas músicas, os instrumentos que são usados ajudam a ativar a raiva dentro de você de alguma forma, a fazer com que aquilo te dê força. E daí a tendência é que você coloque isso pra fora. Então, feche os olhos, põe a música, fique num lugar sozinho, pegue um travesseiro, uma almofada, seja o que for, e comece a pensar numa situação, aquela que te gerou toda essa coisa de não conseguir perdoar, de ficar magoado, e você vai bater muito naquele travesseiro, naquela almofada. Você vai descontar toda a tua raiva naquele momento ali, tá? Pamela, eu preciso estar sozinha? Ou pode ter alguém? Pode ter alguém. Alguém que seja neutro, tá? Que depois possa, sei lá, te fazer um acolhimento, alguma coisa assim. Ou até num consultório psicológico também dá pra fazer isso, não tem problema. Se você não conseguir sozinho e precisar de um facilitador. Mas se você conseguir sozinho, faça sozinho. Você tem que ter um momento em que você possa gritar, que você possa se expressar, que você possa esmurrar as coisas. Porque você precisa liberar a raiva que está acumulada dentro de você, tá? Se você não fizer isso de maneira consciente, o seu corpo vai fazer através de doenças. Então, eu optaria pela primeira opção, de você fazer de maneira consciente. Outra opção de liberar a raiva é você gritar. Eu tenho uma amiga, que ela está aqui, inclusive, e ela, depois que ela comprou o carro dela, é o momento que ela extravasa. Então, às vezes, aconteceu uma coisa terrível no trabalho, que ela ficou muito puta. Ela entra no carro e grita. Mas grita valendo. Não importa nem por que ela tá gritando, ela só grita. Daí ela se sente melhor, respira fundo. Ela liga uma música, uma animada, pronto, passou. Colocou pra fora.
Tá? Essa também é uma outra opção. Às vezes, dentro de casa, você tem filho, você nunca consegue ficar sozinho dentro de casa. Vai pro carro, vai dentro do carro, faz isso no carro, tá? Mas de alguma forma você tem que encontrar uma maneira de colocar pra fora a sua raiva. Tem pessoas que vão fazer box, né? Tem pessoas que vão fazer, sei lá, alguma luta mais agressiva. Só que isso é ruim, às vezes, pelo fato da pessoa descontar numa outra pessoa, que não tem nada a ver com o negócio, tá? Porque a hora que a raiva começa a sair, gente, nem sempre você consegue controlar esse processo, porque a gente não controla as emoções. Tá bem? Por isso que eu falei, façam num lugar onde vocês se sintam acolhidos e bem para fazer esse processo. O Brício falou, né? Socar alguma coisa que não se machuque já ajuda. Por favor, né? Ninguém vai dar murro em ponta de faca, né? Please. Porque senão daqui a pouco vocês vão ter que fazer fisioterapia lá com o meu amigo lá, o Brício. O Brício vai ganhar uns clientes aí depois, às vezes por minha culpa ainda. Bem lembrado, muito obrigada. Façam com segurança. Essa é a primeira coisa, então. Se permita sentir raiva e colocar a raiva acumulada pra fora. Segunda parte, tá? Pra você começar o processo do perdão. Libere as dores do seu corpo. O que isso significa? Na hora que você pensar numa situação... Vou tirar um momento agora para mim. Vou pegar um papel e uma caneta e vou pensar numa situação aqui. Ou nem preciso pegar o papel e a caneta. Vou pensar só na situação. Nossa, aquele dia foi terrível. Por que fizeram isso pra mim? Por que falaram aquilo? E daí você começa a prestar... Lembra da situação e começa a prestar atenção no seu corpo e ver quais partes do seu corpo começa a dar um desconforto. Às vezes é uma dorzinha no ciático, às vezes é uma lombar, às vezes deu uma dor de cabeça, doeu o pescoço. Perceba onde que começa a doer a hora que você pensa naquilo, tá? Na situação que aconteceu. Depois, o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, doeu o pescoço. Então tá bom. Então você vai concentrar toda a tua atenção no pescoço, e vai começar a respirar profundamente. Quando a gente fala de respirar profundamente, é respirar com o abdômen, tá? Você enche o barrigão, esvazia o barrigão, enche o barrigão, esvazia. Só que imagina a tua respiração oxigenando todas as células daquele lugar ali aonde está doendo. E vai fazendo isso. E a cada expiração, cada vez que você solta o ar, você imagina que está soltando a dor junto, que a dor está indo. Essa é outra forma de liberação do processo de mágoa, de raiva, de culpa, tá? Então, façam isso. Ok, depois, gente, que vocês extravasaram a raiva, liberaram as dores do corpo, agora é que vocês vão começar a usar a mente. Porque até então a gente estava falando do coração, do sentir, de você ir desbloqueando isso aqui, tá? Agora a gente vai começar a assumir o nosso poder mental. Vamos começar a assumir as nossas responsabilidades. O que isso significa? Gente, toda situação mal parada, presta atenção, toda situação mal parada, né, que ficou com alguma coisa ruim emocionalmente, que foi desconfortável, com outra pessoa, sempre existiu responsabilidade mútua. O que isso significa? Não existe um culpado numa relação que às vezes não dá certo. São sempre duas pessoas. Uma relação é feita de duas ou mais pessoas. Todo mundo tem responsabilidade em algum momento. Se você nega as suas responsabilidades, você não consegue superar o processo do perdão com você mesmo. Porque a culpa inconsciente vai continuar te atormentando. Vamos pegar um exemplo. Até certo ponto bem pesado, tá? Que muitas vezes a pessoa é vítima mesmo daquela situação. Vamos pegar abuso,
tá? Seja abuso sexual, seja abuso emocional, seja o que for, tá? Vamos pegar a questão de abuso. Qual é a minha responsabilidade no processo do abuso? Quando, vamos supor que acontece um abuso sexual, né? Eu já escutei mulheres que foram abusadas falarem assim, minha responsabilidade foi de estar com uma roupa mais curta andando naquele dia. Não, gente, isso não tem a ver, tá? Você tem direito a andar com a roupa que você quiser, do jeito que você quiser. Mas quando a gente está falando uma situação assim, qual era a tua responsabilidade naquele momento, né? A forma como você encarou aquilo, a forma como você escolheu levar essa situação para o resto da sua vida. O fato de você continuar sentindo raiva da pessoa que te fez mal é uma escolha. A gente escolhe isso. Não é simplesmente aconteceu, né? E agora eu tenho raiva e pro resto da vida. Não, você está escolhendo ter raiva pro resto da vida. Enquanto você não liberar aquelas suas emoções, você não consegue superar isso. Então são escolhas. Aí que começa o processo da culpa. Então a menina que foi abusada vai fazer o quê? Ela tem que aprender a lidar com o fato dela ter sido abusada. Ela tem que falar sobre isso. Ela tem que entrar em contato com as emoções daquela situação. Não adianta ela querer não ver aquilo, esquecer que aquilo aconteceu, tapar o sol com a peneira. Não, é pior. Ela tem que falar, colocar pra fora, assimilar aquilo de uma forma diferente, ressignificar aquilo dentro dela. Porque senão ela nunca vai conseguir se perdoar muitas vezes. Porque às vezes existe culpa dela mesma nessa situação. Tá? Então assim, no momento em que você começa a trazer responsabilidade pra você das situações, você se abre pra verdade. Quando a gente se abre para a verdade, a gente começa a nossa libertação consciencial. O que isso significa? Você está libertando a sua consciência das coisas. Você está se libertando de você mesmo. E isso vai trazendo mais leveza para a tua vida. E mais amor, consequentemente. E daí fica muito mais fácil de você conseguir perdoar alguém quando você tem amor. Quando você está sentindo amor por você e pelas outras pessoas, tá? Não conseguir perdoar alguém é o fato de você não conseguir sentir amor pelaquela pessoa. E se você não consegue sentir amor, você não consegue sentir amor nem com você mesmo. Né? Ninguém dá aquilo que não se tem. Você só consegue dar aquilo que você tem. Se você não consegue dar amor, é porque você também não se dá amor. Não tem como se dar amor. Então eu queria colocar, 1, 2, 3, 4 perguntas para vocês aqui, para conseguir fazer essas reflexões na hora que a gente começa a assumir as nossas responsabilidades. Por que eu precisei atrair essa experiência para mim? Eu já falei em outras lives sobre a lei da atração, né? Que a lei da atração, basta 17 segundos você pensando na mesma coisa, que outros pensamentos que são afins, eles se juntam e aquilo dá uma combustão e você acaba atraindo mais pensamentos para aquilo ali. Então, quanto mais a gente fica pensando determinadas coisas, mais a gente atrai aquilo. Por isso da pergunta, por que eu precisei atrair essa experiência para mim? Essa é a primeiríssima reflexão a ser feita no processo de você assumir a responsabilidade da sua própria vida e das suas emoções. Segunda pergunta. Qual é a minha participação nessa experiência? Aonde que eu também errei? Eu me deixei ser enganada. É verdade, às vezes você foi ingênua, você se deixou ser enganada. Às vezes a verdade estava na tua cara e você não quis ver. Às vezes as pessoas te alertaram e você não quis dar bola. Tá? Então, qual a minha participação nessa experiência? Terceira coisa. O que eu tenho a aprender com essa experiência? Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Nada. Tudo tem um porquê, gente. Tudo tem um porquê.
Para quem estava na live de terça-feira, eu falei de um cliente meu, né, que teve uma situação com o tio dele há muitos anos atrás e ele resolveu ignorar o tio, excluir, não falar mais com o tio. Passaram-se muitos anos e ele teve a mesma situação conflituosa, mas com o atual sogro dele. E ele teve que lidar com o processo. Então tem muita gente que fala assim, eu não entendo, por que nossa, isso continua acontecendo o tempo todo comigo? Por que eu só atraio homem desse tipo? Por que eu só atraio situação daquele tipo? Por que as pessoas só falam esse tipo de coisa pra mim? As pessoas só fazem isso comigo? Enquanto você não para pra ver a sua responsabilidade, o que você pode aprender com aquela situação, a vida vai continuar te trazendo situações com personagens diferentes, com pessoas diferentes, mas muitas vezes as mesmas situações para você lidar com aquilo dentro de você. A gente tá nessa vida para evoluir, gente. Se você não aproveitar as oportunidades que a vida te dá para você olhar para dentro e crescer em algo, aprender as coisas, como você funciona, que evolução é essa? Adianta ter evolução tecnológica, evolução não sei do que, se aqui dentro você tá mal, você tá sofrendo, você tá tomando remédio, não adianta. Então, são os aprendizados. O que eu tenho que aprender com essa experiência? Tá? Essa é outra pergunta. E a última, o que eu ganho ficando nessa situação de vítima? Porque no momento em que a gente não perdoa alguém, no momento em que você acha que o outro tá errado, você está se colocando numa posição de vítima, de que você foi a vítima. E quando você é a vítima, o que é a vítima? Vamos olhar para essa palavra. Vítima é aquela pessoa que ela não tem controle das coisas, que ela não ela fica à mercê do que acontece com ela. No momento em que você se coloca numa posição de vítima, você perde a autonomia da sua vida. Você perde a autonomia da sua vida. E daí realmente os outros vão fazer o que quiserem, porque você deixa os outros fazerem o que quiserem. Você já vestiu esse papel de vítima. Quando você pergunta o que eu ganho ficando nessa situação, é a seguinte situação. Você, quando veste o papel de vítima, você tem algum ganho. Algum ganho secundário a gente tem. Ai, Pamela, quem que vai ganhar alguma coisa sendo vítima? A gente ganha. A gente às vezes ganha a atenção do outro. O fato do outro ficar do teu lado e dizer, é verdade, ele avacalhou com você, e nananã, e nananã. Pronto, você tá ganhando a energia da outra pessoa, você tá ganhando alguma coisa. E às vezes é confortável. Uma pessoa que é doente dentro de casa, que é sempre doente, ela tá sempre ganhando atenção, né? Daí, de repente, trata uma doença dela. E ela para de ganhar atenção. O que ela faz? Dá um jeito de ficar doente de novo para continuar ganhando atenção. Nós temos ganhos secundários o tempo inteiro. Ninguém fica numa posição de sofrimento sem ela estar ganhando algo em troca. Ninguém fica. Então, o que eu ganho ficando nessa situação? Vou repetir as 4 perguntinhas para vocês na etapa agora de assumir a responsabilidade da própria vida, tá? Por que eu precisei atrair essa experiência para mim? Qual é a minha participação nessa experiência? O que eu tenho a aprender com essa experiência? E o que eu ganho ficando nessa situação? Ok? Oi, Gi, boa noite. Isso é muito importante, tá? Gente, então, ó, liberamos a raiva, tá? Liberamos a raiva, liberamos as dores do nosso corpo. E agora a gente começou a assumir as responsabilidades das nossas situações, da nossa vida, tá? Começamos a assumir as nossas responsabilidades. Qual é a próxima etapa? Fazer uma carta de perdão. Ai, não acredito. Eu vou ter que agora escrever pro fulano que eu perdoo. Não.
carta de perdão para você mesmo. Você vai escrever uma carta se perdoando. Pamela, me desculpa por eu ter escolhido esse caminho. Me desculpa por ter acontecido tal e tal coisa. Olha, eu te perdoo por você ter passado por tal situação. Você não merecia isso. Eu te perdoo por tal coisa. E assim, é uma carta para você mesmo. Você vai se perdoar, tá? Essa carta de perdão é para você, não é para o outro. Se num determinado momento você sentir necessidade de escrever para outra pessoa, escreva então para outra pessoa, uma carta de perdão para outra pessoa. Porque isso daí significa que você chegou num determinado momento que você já tem o autorrespeito, já sente amor por você mesmo e agora você consegue dar esse amor para o outro. Você consegue perdoar o outro. Porque o perdão, gente, ele é um gesto de amor. Falei bonito agora, né? Falei bem poético. Não, mas é verdade. Porque você não tem como dar algo que você não tá sentindo. Você tem que primeiro ativar esse sentimento em você. O perdão não é você... Ah, tá bom, eu te perdoo. Mas assim, só pra falar. Não, o perdão é você sentir aquilo nas suas entranhas. Eu realmente te perdoo, eu quero o melhor pra você, eu desejo o melhor pra você. Eu mando amor pra você. Isso é o perdão. Isso é o perdão. Tá? Depois, e por último, como que a gente faz? Ai, Pamela, beleza, consegui, fiz o passo a passo, consegui perdoar as pessoas, né? Consegui me libertar das situações, aquela coisa toda. Mas e agora, né? A qualquer momento eu posso começar de novo com alguma mágoa, algum rancor. É aí que vem a última ferramenta. Se chama análise diária. Você vai deitar na sua cama todos os dias antes de dormir e vai recapitular o seu dia. Como foi seu dia? Como foram seus comportamentos? Que coisas interessantes, importantes você fez? Como você fez? Como que as pessoas se saíram, se sentiram na hora que você fez aqueles comportamentos? Você vai avaliar, vai analisar o seu dia, a sua vida, de como que foram as últimas 24 horas. Tá? Isso é bem importante. Bom, pra gente finalizando aqui o negócio... tem uma coisa muito importante que eu preciso falar, gente. É preciso ter muita coragem para você decidir sentir as coisas. Para você conseguir perdoar alguém, você precisa perdoar a si mesmo. Para você perdoar a si mesmo, você precisa entrar em contato com as suas emoções, você precisa sentir as suas emoções. E para você sentir as suas emoções, você precisa ter muita coragem para decidir entrar em contato com você mesmo. Tá? No momento em que você tem essa coragem de sentir as coisas, o teu coração vai começar a se abrir. E você vai começar a sentir a verdadeira liberdade. Porque a liberdade, ela não é algo que nos é concedida. A liberdade é algo que a gente concede pra gente mesmo. Se alguém tá sentindo que perdeu a liberdade, que tá sem liberdade, talvez seja porque a pessoa não descobriu a verdadeira liberdade ainda. Porque a verdadeira liberdade tá dentro dela. Quando ela tá bem com ela mesma, podem fazer o que quiser em volta, podem tentar tolir ela, podem tentar baixar a autoestima dela. Não vai adiantar, porque ela sabe o quanto ela é livre, ela sente a liberdade dentro dela. Ela sente que não importa o que os outros façam ao redor, ela não está perdendo a autonomia. Tá? E isso traz leveza, né? Óbvio. Né? Se você consegue abrir seu coração, sentir a verdadeira liberdade, isso vai trazer uma leveza para a tua vida. Você começa a largar mão de certos comportamentos controladores, comportamentos de cobrança de consigo mesmo e com o outro. A vida começa a ficar mais leve, sabe? Você fica mais relaxado, você sorri mais.
Gente, é outra vida. É outra vida. E olha, eu falo por experiência própria, porque eu sempre fui uma pessoa controladora e perfeccionista. Sempre. No entanto, que na terça-feira, quando a gente for conversar sobre perfeccionismo, eu vou passar muitas coisas que eu usei em mim, que funcionaram e que eu quero compartilhar porque eu acho que pode ajudar vocês também, tá? Bom, a última coisa que eu quero falar é assim, lembre-se, tá? Se você não quer lidar agora com esse processo de perdoar alguém ou alguma situação, tudo bem, não precisa. Ai, Pamela, não quero lidar com isso agora, não vou mexer com isso, tá tudo bem. Porém, você tem que estar consciente e arcar a responsabilidade de que mais cedo ou mais tarde a vida vai trazer novamente outra situação para você, para que você tenha que trabalhar novamente esse processo do perdão. Cada vez mais, ela vai trazer as situações, até você aprender a fazer esse processo, até você conseguir ir se libertando de você mesmo. Tá? Isso é muito importante. Eu quero dar um spoiler pra vocês. Eu tô super animada. Olha só, amanhã é o dia do lançamento da nova Organideia. A minha empresa, tanto eu quanto a minha empresa, a gente está... resolvemos nos revolucionarmos. E a gente criou uma nova Organideia, com novos produtos, novos serviços. Eles vão ser extremamente acessíveis financeiramente. Vocês vão poder fazer em qualquer lugar do mundo, da onde vocês estiverem. E a gente vai estar mais conectado do que nunca. Todos esses temas que estamos conversando nas lives, a gente vai conseguir ver de uma maneira muito profunda, ao vivo, conversando, por um período de tempo, juntos. E vai ser muito, muito, muito legal. Estou já dando alguns spoilers. E amanhã vocês vão estar sabendo quais são esses produtos, como que eles vão funcionar, os preços. Já podem fazer suas inscrições. E depois eu conto pra vocês tudo certinho. Mas já tô dando spoiler. Fiquem atentos que amanhã eu já vou postar nas redes sociais o nosso lançamento da nova Organideia. Espero que vocês gostem. Olhem lá, deem sugestões, porque esses produtos todos eles foram criados devido às demandas que foram chegando para mim agora no período de coronavírus, tá? Eu tento muito adaptar os meus produtos, os meus serviços para realmente atender as necessidades das pessoas. Então, deem a opinião de vocês, falem, critiquem. Vai ser ótimo poder saber o que vocês acharam aí desses novos produtos. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Pra quem não assistiu, a live vai ficar gravada 24 horas pelo Instagram e vou postar na minha linha do tempo aí pelo Facebook, tá? Tem meu WhatsApp, podem me mandar direct também, ou WhatsApp. E fiquem bem à vontade aí pra gente poder aprofundar esse tema do perdão aí daqui pra frente. Tá bom? Se cuidem, bom feriado pra vocês e fiquem ligadinhos pra amanhã vocês descobrirem os lançamentos. Beijos, beijos. Beijo, pessoal do Insta. Beijo, povo do Face.